Fala, torcida vascaína, Helder Fleury falando e virou rotina, virou normal, virou comum. Agora todo jogo do Vasco é vexame, é derrota vergonhosa, é um time apático, incapaz de reagir ao adversário. Vamos falar de mais uma derrota vergonhosa do Vasco, dessa vez diante para o Fortaleza. Mas antes disso, você que está assistindo ao canal e que, independente de qualquer coisa, é vascaíno e ama esse clube, se inscreve. Gostou do conteúdo? Se inscreve. Aqui falamos de Vasco e brigamos pelo Vasco todo dia. Se inscreve no canal, deixa o like no vídeo, compartilha o vídeo, deixa um comentário aqui embaixo, dá força para o canal crescer. Aqui nós somos Vasco da Gama. Vasco e Fortaleza, olha, já é algo que está virando lugar comum. O terceiro jogo do Vasco seguido fora de casa e 3 derrotas por 3-0. Derrotas em que o Vasco não só perdeu, como foi amplamente dominado. Não é a derrota em si que é o mais preocupante, mas a maneira como o Vasco atuou. Contra o São Paulo, entregue. Um time que foi espancado, goleado pelo São Paulo. Naquela ocasião, pô, vamos lá, tem uma desculpa. O jogo seguinte era o jogo já contra o Atlético Mineiro. O time estava concentrado na semifinal da Copa do Brasil, tudo bem. A questão é que isso passou. E depois disso, fomos para Vasco e Botafogo. E de novo, um time humilhado em campo, derrotado, tomando dois gols cedo, sendo jogador expulso. E no segundo tempo, vendo o Botafogo gastando tempo, trocando passes sem parar. Ora, o melhor time do Brasil, vamos contra o Fortaleza. E de novo, surra, 3-0, pancada, um time apático em campo, enquanto Fortaleza dava a bola para o Vasco e fazia contra-ataques e saía na cara do gol e fez 1-0 cedo e depois explora o Vasco e depois faz 2-0 e faz 3-0 e acabou o jogo, você não faria mais gols. O que está acontecendo com o Vasco? Tecnicamente é um time muito incapaz, mas nosso problema vai além disso. É um time que tecnicamente está mal, mentalmente está mal e fisicamente é difícil a gente falar. O Vasco ele não perde só porque é fraco. O Vasco ele perde porque ele se deixa derrotar. Aquele time competitivo, brigador, que ficava lá nos bastidores falando, não se negocia a forma de jogar. Acabou aquilo tudo. Primeiro tempo hoje, um Fortaleza que marcou o gol cedo e se não fosse naquele lance seria em outro. Porque o Vasco ele ia entregar aquele gol, porque o Vasco ele entrou em campo para perder. A verdade é essa. Lucas Piton, um dos melhores jogadores do Vasco durante muito tempo, no momento é uma verdadeira avenida defensiva. Um jogador que não consegue marcar ninguém, perdeu ali a proteção, ele não tem alguém, perdeu uma dobra ali de ponta, ele está com dificuldade, de apoiar porque não tem uma dobra com ele, está com dificuldade de defender porque não tem uma dobra com ele. Ora, então faz o básico. Faz o básico. Lateral não é para apoiar, nem para cruzar a bola. A primeira função do lateral é defender. Se está difícil, segura a posição, marca bem, faz aquele feijão com arroz. Mas não, uma partida péssima. Entregou o primeiro gol para o Fortaleza. Uma falha de marcação que, além de ter perdido a bola, ainda ficou totalmente para trás na jogada. Nem teve como tentar uma recuperação. Tentou entregar um segundo gol numa falha também bizarra, em que o Marinho saiu na cara do gol e que o Léo Jardim salvou. E continuou tentando entregar num segundo tempo pífio também, tal qual o primeiro. Uma partida pífia de Lucas Piton. Depois disso, o Fortaleza recuou e deu a bola para o Vasco. Deu a bola para o Vasco sabendo que ali estava um time inofensivo, incapaz de criar qualquer coisa. Teve 60% de bola, de posse de bola no segundo tempo e não chutou uma vez ao gol. Nem para dar um chutão de longe, para dizer que tentou. Nada. É um time completamente incapaz. A estratégia foi simples. Deixa a bola para esses incapazes aí. Vamos descansar aqui.
e vamos esperar o momento certo para contra-atacar e fazer o segundo gol e fazer o terceiro gol. E era questão de tempo, saiu o segundo gol, o Vasco ficava com a bola, com o meio-campo completamente improdutivo, o meio-campo que não criava nada, além de passes bobos laterais. Então pega-se a bola, toca para o Galdames, que toca a bola para Matheus Carvalho, isso no primeiro tempo, né, que o Matheus Carvalho estava, e aí que toca a bola pro Hugo Moura, aí depois entrou o Jair, com um pouco mais de técnica, mas também nada de muito além, e para Jair, que aí toca a bola para Puma Rodrigues, que aí toca a bola para Emerson Rodrigues, que aí volta, e nada sai dali, no máximo, depois de muito tempo, tentavam alucinados uma bola lá pro Verratti aérea, porque na verdade a única coisa que o Vasco tem é isso, essa bola lançada de qualquer jeito para a área, para o Verratti tentar alguma coisa de cabeça. Olha, é muito pouco, é muito pobre isso, é muito limitado. O Vasco chegou no começo do segundo tempo em 2 bolas com o Ryan e foi só no segundo tempo. Na primeira bola com o Ryan, que é um jogador que ainda consegue ter 1 contra 1, um pouco melhor porque tem força física, mas também está muito imaturo demais e já está na hora de começar a ter decisões melhores, né? Na primeira bola ele consegue escapar bem e, ao invés de ir para o lance, tentou cavar uma falta. Parece que tentou se livrar da responsabilidade. No segundo lance também se livrou bem, ficou com uma boa chance e, ao invés de finalizar, tentou cruzar para o Verratti. Parece que tremeu na hora de tentar fazer o gol. E também parou por aí, não teve mais nenhuma chance, nenhum lance. Fortaleza, opa, tá perigoso, fecha ali e acabou. E não teve mais nada. A defesa falhando sem parar com o Maicon, que hoje certamente é top 3 dos piores zagueiros do campeonato. Certamente, e eu estou falando isso sendo otimista, porque talvez ele seja o pior zagueiro do campeonato. Jogador que é completamente batido facilmente no mano a mano. Talvez a única chance do Jean Davi ganhar uma jogada individual é se botarem ele contra o Maicon. Talvez ele ganhe. Talvez seja a única chance. E ficamos assim. Puma Rodrigues, que não é atacante, jogou várias vezes pelo lado esquerdo do ataque, que torna a coisa ainda mais sem sentido, você ter o Puma Rodrigues por ali. E o Vasco inútil, inofensivo, ficou ali com uma posse de bola bizarra, a gente, nós, torcedores, torcendo para que um gol caísse do céu. Mas a justiça foi feita. O Fortaleza muito melhor em campo. Mais uma vez uma perda de bola bizarra, agora com Paulo Henrique. Dá um contra-ataque em que dá um mano a mano, Breno Lopes e Maicon ali 10 segundos antes do gol, o Fortaleza já tinha feito gol. Porque quando o Breno Lopes está cara a cara com o Maicon, é gol. Simplesmente qualquer jogador mano a mano com o Maicon é gol. Porque não tem velocidade, não tem mais nada. É um jogador que tem altura e só. E aí facilmente ele leva para a condição de finalização e marca o segundo gol. E o Vasco, que já fazia uma partida ridícula, nos últimos minutos se entrega em campo e o Fortaleza fica ali com bola, aí vira uma questão de tempo, saiu o terceiro gol, e o terceiro gol saiu agora, de novo com uma bola ali pela em cima do lado do Lucas Piton, e o gol do Renato Kaiser, que foi um jogador cria da base do Vasco, foi lá, fez o terceiro gol, e ainda bem que acabou o jogo, senão era 4-0, 5-0, 6-0, Fortaleza, extremamente fácil. O que vimos hoje foi a diferença de um trabalho inteligente, de busca de jogadores, um trabalho de longo prazo com um grande treinador, que é o Vojvoda, um treinador que teve momentos de oscilação e que teve o respaldo da diretoria para continuar, e continuou e refez o time, e reconstruiu, e continuou mantendo o time competitivo, o melhor mandante do campeonato, e um time que está até agora disputando o título do campeonato, mesmo sendo difícil, mas está lá disputando o título. Então vemos um trabalho inteligente, um trabalho de boa captação, um trabalho de planejamento. E do outro lado, um trabalho burro, um trabalho pobre, um trabalho vagabundo, que é o trabalho que foi feito pelo Vasco durante todo esse tempo, e aí perpassa várias gestões. E aí vem
de Alexandre Matos, e vem de Marcelo Santana, e vem de Paulo Braques, e vem de antes, lá da época do senhor Jorge Salgado, do senhor Alexandre Campelo, e sempre assim. Porque no Vasco é tudo mal feito, e quem entra não muda o mal feito, eu não consigo entender isso. Quem entra continua fazendo mal feito, então o preparador físico é o mesmo de sempre. Dá errado, mas mantém o cara. Aí o Red Scout, o cara que faz análise de mercado, a captação, era o mesmo desde sempre e só saiu porque foi contratado para outro clube, senão estava aqui até hoje. E vai todo mundo se mantendo. É como se... E muda a gestão e continuam as mesmas estruturas podres lá dentro. E logicamente, que se você faz tudo errado e você não muda nada, você vai continuar dando errado. E a gente teve um embate de um trabalho bem feito e inteligente com um trabalho preguiçoso e burro. O resultado se deu. Esse Fortaleza daí, para montar esse time, gastou muito menos do que o Vasco para montar o seu time. E aí vem alguém dizer que o problema é falta de dinheiro? É muito mais profundo do que isso. Quem pode dizer que tem falta de dinheiro é o Cuiabá, é o Atlético Goianiense, é o Juventude. Não é o Vasco que gastou milhões para montar esse time e que tem até hoje uma das maiores folhas salariais de toda a Série A. A folha salarial do Vasco é maior que a folha salarial do Fortaleza. E em campo, Fortaleza dá um baile no Vasco. É a justiça do futebol. A bola não entra por acaso. Ela entra para quem trabalha direito. E é isso que aconteceu hoje. O Vasco ele teve hoje em campo, mesmo com tudo isso, com folha salarial mais alta, com investimento mais alto, o Vasco teve hoje em campo uma defesa pífia, com o senhor Maicon, que é certamente top 3 dos piores zagueiros do campeonato, um meio-campo ridículo, improdutivo, lento, pobre, e um ataque com 2 extremos que não existem. Não existem. Certamente estão entre os piores do campeonato também. Esse é o Vasco que entrou em campo. E temos que dar muito valor ao nosso goleiro Léo Jardim. Porque se perdemos por 3-0, foi graças ao Léo Jardim. Porque sem ele seria 5-6-0. E não só esse jogo. Mas vários jogos que ele é bombardeado e salva o Vasco. E se estamos com 43 pontos, também é graças ao senhor Léo Jardim, que salvou o Vasco em tantos jogos, inclusive lá naquele jogo contra o Bahia, naquela bola lá no último minuto. Imagina esse Vasco com 40 pontos, com 38. Ia ter um desespero agora, total. E o que queremos saber agora, gente? Já que esse ano praticamente morreu, o Vasco não cai, seria uma hecatombe esse Vasco cair. Também não vai para a Libertadores, infelizmente, temos que ser realistas, esse time não vai para a Libertadores porque eles jogam um futebol que não vai o permitir pontuar. Daqui a pouco os outros times estão vindo atrás, passam a gente. E se ficarmos com a vaga da Sul-Americana, levantemos a mão para o céu. Mas a preocupação é o que será do Vasco para 2025? Faremos a mesma coisa? Por enquanto está tudo igual. Nenhuma reestruturação do futebol foi anunciada. Reestruturação econômica em vídeos de segundos na Vasco TV, que ninguém sabe o que significa isso. Reestruturação do futebol foi anunciada? Teremos mudança? O diretor de futebol não abre a boca. Não existe. O presidente não abre a boca, não fala mais nada. Antes, estava lá presente na delegação, indo, viajando, aparecendo na Vasco TV, dando declaração, e isso e aquilo. Sumiu. Ninguém fala, ninguém sabe, ninguém viu nada do presidente do clube. Quando perdeu de 6-1 para o Flamengo, apareceu, gravou, falou que ia colocar o Felipe lá, porque ia mudar o futebol, que isso e que aquilo. Agora que porque era muito fácil, porque sempre muito fácil botar a culpa toda na ridícula 777.
Mas quando você tem a responsabilidade, você tem que agir da mesma forma. Bota a cara, fala. O torcedor precisa saber. Seremos em 2025 o quê? Vamos continuar perpetuando as mesmas práticas? Vamos continuar sendo o bobo do mercado? Como fomos em tantas janelas e como fomos, inclusive, nessa última com o senhor Marcelo Santana, o bobo, o pato da mesa, aquele que todo mundo engana? Ou vamos agir diferente? Precisamos saber isso desde já. E o senhor Rafael Paiva, que durante muito tempo fez um ótimo trabalho no Vasco, e que eu defendi, e continuo defendendo o ótimo trabalho que ele fez antes, não mudei quanto a isso, mas é preciso fazer o recorte do Paiva de antes com o Paiva de agora. O Rafael Paiva deixou de tentar, ele se entregou. Parece que ele aceitou que o time é ruim e que se dane. Agora são só escalações erradas, substituições comuns, não se tem nada, uma tentativa de diferente. É um time que entra em campo lerdo, apático, e a gente não vê uma tentativa como foi contra o São Paulo, lá na estreia do Paiva, em que ele mudou um monte de coisa, escalou e tentou. Ele agora não tenta mais nada. É um feijãozão com arroz, muito do mal feito. E o Vasco parece que não tem mais treinador. Entra em campo de qualquer jeito. Então o Paiva também está satisfeito com o que ele fez até agora na carreira. Não quer mais continuar, não quer mais tentar nada. Porque o Paiva atual também é muito ruim. Combinando com a ruindade do Vasco inteiro. Antes a gente tinha um trabalho do futebol ruim, um time ruim e com o treinador salvando toda essa ruindade. Agora a gente tem um time ruim, um trabalho no futebol ruim e um treinador que resolveu equilibrar tudo ficando ruim também. Se salva lá Léo Jardim, porque atualmente nem o Verratti está salvando. E nem o Piton está salvando. Sobra só o Léo Jardim lá para tentando salvar milhões de pessoas com uma mão só. Ele não consegue. Ele não consegue. O Vasco, ele é grande demais para ficar passando vergonha de semana em semana. Então a gente precisa exigir respostas para os próximos jogos, com o time entrando em campo e se dedicando. Se você é ruim, come grama, meu amigo. Come grama. Dá o seu sangue em campo. Se descabela. Mas perde com honra, cara. Não perde desse jeito. E o treinador trabalhando, tentando algumas opções melhores. E o presidente, o diretor de futebol, já que não vai dar para mudar nada esse ano, eles tiveram a chance na janela lá e não fizeram nada, que mude para o ano que vem. E que venha, que tenha hombridade para vir a público, falar com a torcida e explicar para quem é dono desse clube, que é o torcedor do Vasco da Gama, o porquê que o time faz vexame na terça, no sábado e sábado lá mais quando. Precisamos de respostas. E respostas rápidas. Gostou desse vídeo? Se inscreve no canal. Escreve um comentário aí embaixo. Tamo junto. Aqui brigamos pelo Vasco da Gama. Saudações vascaínas. Até o próximo vídeo.